Olá, povo de Deus, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, juntos aqui no canal Arca de Cristo. Pastor Luiz Augusto está trazendo esta live ao vivo para todos. Aqui nós estamos numa noite, mas sabemos que pessoas também estarão acompanhando, em outros horários. Nós temos tido boas visualizações, um bom número de pessoas que têm assistido, os nossos vídeos do canal Arca de Cristo, e hoje vamos trazer um tema bastante especial, que eu tenho certeza que divide, muitas opiniões, às vezes as pessoas, mesmo estando congregando, já de longa data na igreja, às vezes têm alguma dúvida sobre este assunto que falaremos e abordaremos, portanto, nessa noite, E já aproveitando, você que está nos assistindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, eu convido você a se inscrever, porque nós temos tido conteúdos bastante edificantes, bastante proveitosos para a vida dos nossos queridos irmãos, portanto, eu convido desde já que cada um dos irmãos possam estar participando e se inscrevendo conosco, tá certo? Basta você aí na parte inferior do seu vídeo clicar em inscrever-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça daquele like para poder impulsionar para mais pessoas assistirem os nossos vídeos, tá certo? Então você que está já ligadinho com a gente nessa noite participando, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Essa live com mais pessoas, para que as pessoas elas possam estar entrando na nossa live, tá? Compartilhe aí o link, compartilhe aí para que pessoas possam estar participando. Vamos direto ao assunto, Você que nos assiste nessa noite de hoje, qual a sua opinião sobre o tema da nossa live de hoje? Você acha que o cristão, ele, depois de aceitar a Jesus, estar na igreja, ele pode estar, ouvindo músicas seculares, ouvindo músicas que são de letras românticas, ou os famosos, sambas, pagodes, músicas que de repente não são necessariamente gospel, ou cristãs, ou hinos, mas você acha, qual é a sua opinião, Esse é um assunto, como a gente diz aqui, que de repente ele divide algumas opiniões, E a gente gostaria de saber o que você pensa, a respeito disso. Nem tudo na Bíblia, meu irmão, minha irmã, você vai ter sim ou você vai ter um não. Existem coisas que é pelo bom senso, A Bíblia fala fazer tudo com ordem, com decência, lá em 1 Coríntios 14:40, Você vai ver também a palavra de Deus ela falando, lá em Provérbios que o bom senso te guardará, Então a Bíblia fala que existem coisas que é baseado mais no bom senso. A Bíblia fala: portai-vos, de modo que não deis escândalo, nem a gentios e nem a gregos, Ou seja, nós temos que estar numa posição, de que a gente seja uma bênção para a vida de todas as pessoas. Então, os irmãos que estão nos assistindo nessa noite, aqui você já é bem-vindo. Várias pessoas já estão começando a entrar aqui no chat, nos dando boa noite, E nós gostaríamos que você, divulgasse. Por exemplo, eu tenho a minha lista de transmissão aqui da Rádio Arca de Cristo, E a gente está compartilhando, para as pessoas entrarem ao vivo. Mas eu quero a sua opinião. Você acha que se a letra da música, por exemplo, que existem letras de música hoje que desmerece o sexo feminino, Faz ali, vamos dizer assim, desmerecimento ao valor da mulher, tirando o prestígio da mulher, às vezes incentivando até mesmo a violência, músicas que têm assim até palavras de baixo calão, Existem músicas que a gente nem precisa, irmãos, abrir a Bíblia para a gente saber que não agrada a Deus, não é verdade? Tem músicas que a gente sabe que não precisa nem a gente abrir a Bíblia, só pelo Espírito de Deus tá na nossa vida, a gente sabe que Deus não se agrada de determinadas músicas.
Mas existem músicas que não são, às vezes, cristãs, mas elas trazem, de repente, letras, né, que às vezes não são ofensivas, né? E a gente pode estar tendo aqui a nossa opinião nessa noite sobre o que você acha sobre isso, né? Lembrando que a palavra de Deus, né, ela não tem uma proibição, né, sobre este assunto, né? Mas eu vou trazer no fim dessa live de hoje uma opinião bíblica, vou trabalhar 2 textos para a gente ter um norte, né, irmão, sobre essa questão, né? O cristão pode ouvir música secular? Pois você tem na sua casa aí, de repente, né, álbuns, coleções coletâneas, músicas românticas, MPB, né, de repente, bossa nova, jazz, né, aquelas músicas de repente clássicas, ou mesmo sambas. Como que você acha? Como que você vê, né, essa questão das músicas? Há quem diga, irmãos, que a música ela é o alimento da alma, que as almas, a nossa alma, a alma é o alimento, é o centro das emoções, né? E realmente, tem músicas que nos deixam, às vezes, meio que pensativo, né? As pessoas ficam mais ali, né, reticentes, pensando na vida, quando ouve aquela música, às vezes música que faz lembrar de um momento da vida, né? Tem músicas que já deixam as pessoas mais eufóricas, né? Por exemplo, quando as pessoas vão fazer, às vezes, exercício, ela coloca aquela música, às vezes, né, para exercitar, para dar energia, porque a música ela mexe muito com a alma, né? Então a gente precisa ter uma opinião sobre este assunto. Amém, amados irmãos? Então, você que está na audiência da nossa live, eu vou aqui cumprimentar algumas pessoas agora que estão entrando no nosso chat aqui, tá? Então, eu quero cumprimentar aqui a nossa irmã Josefa, né? Inclusive, um abraço para os irmãos que estiveram no culto de segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira, né? Hoje os irmãos compareceram, foi uma bênção, né? O nosso culto. Queria mandar um abraço para os irmãos que estiveram com a gente hoje. Claro, o pastor Luiz está com a carinha meio de cansado, né, irmãos? Mas é de tanto trabalhar na obra, né? Estamos aí no 220 mesmo, né? Um pouquinho cansado, eu confesso, mas Paulo disse: eu me gasto e me deixo gastar, né? Vamos lá. A nossa irmã Ana Beatriz também nos dando aqui a boa noite e a paz do Senhor. A nossa irmã Eunice, né, está também dizendo boa noite, pastor, a paz do Senhor. Nossa irmã Alessandra, nossa irmã Tassimara Santos também aqui está acompanhando, né, minha esposa também acompanhando, o irmão Jair, o irmão José Carlos também com a gente, a nossa irmã Valdenice, grande abraço aí para minha sogra também, né, que está nos acompanhando, o irmão Denilson. Então tem muitas pessoas que estão chegando e participando. Mas agora vamos para nossa opinião, amém, amados irmãos, de hoje, tá bom? Irmãos, é o que você acha. Por exemplo, existem cristãos que acham, que pensam dessa forma, tá, irmãos? Que o importante é a letra da música, né? Por exemplo, se a música está falando de amor, né? Se a música está falando ali, de repente, né, de uma aventura na vida sentimental, né, uma música romântica, uma música de repente ali que fala, né, de amizade, né? As pessoas elas têm a sua interpretação, né, de expressar o que elas acham. Não, pastor, eu acho que é o seguinte: depois que a gente aceita Jesus, é só louvor mesmo, é só adoração, né? É só a gente realmente estar aí, né, pactuando das coisas de Deus, tá? Então eu gostaria de saber nessa noite qual a sua opinião a respeito deste assunto. Então vamos ver, já tem irmãos, né, que estão entrando por aqui, tem mais irmãos nos cumprimentando. Hoje o culto foi abençoado, palavra direto do trono de Deus, né? Mãe Iracema também chegando por aqui, a irmã Nilza, olha, tem bastante gente assistindo aqui a live de hoje, tá? Mas vamos lá, irmãos, vamos para o momento da opinião? Vamos lá, porque daqui a pouco eu já vou ter que dar aqui a nossa participação bíblica, né? Já para a gente nortear esse assunto, né? Porque muitas pessoas vão assistir, pessoas das mais diversas igrejas, né? Denominações,
Só que essa live aqui, irmãos, ela é para todas as igrejas, é para todos os irmãos, não importa a placa da sua igreja, não. É para todo mundo poder aprender mais. É esse o intuito desse canal, é para tirar as dúvidas, né, do povo de Deus. Então, tem muitas pessoas por aí que, às vezes, mesmo sendo cristãos, elas colocam em status, né, às vezes músicas sertanejas, né, músicas ali antigas. E o que que você acha? Você acha que não tem problema? Ah, pastor, minha opinião é que a letra é que manda, né? Então, eu quero saber o que os irmãos pensam. Vamos lá, povo de Deus começando a digitar aqui suas opiniões, vai ser muito importante. Eu vou trazer textos aqui, irmãos, para a gente realmente entender, né, o assunto de hoje, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós fomos chamados, é claro, né, para sermos adoradores, mas a Bíblia Sagrada também diz que tudo me é lícito. Olha só, a Bíblia diz que tudo me é lícito. Eu só não posso me deixar dominar por nada. Não é? A Bíblia Sagrada ela é assim. Tudo eu posso fazer de tudo, mas nem tudo edifica, né? Nem tudo me é lícito. Então a gente tem que, a Bíblia fala examinar e tudo. Eu vou até abrir aqui para os irmãos já estão começando a dar opinião, mas só para a gente poder ter, né, um norte nessa live, tá? Então eu sempre gosto de abrir um versículo para ajudar os irmãos a entender. Então eu vou abrir aqui, ó, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, olha só, o versículo de número 16 em diante, a palavra de Deus diz assim, ó, vou ler o versículo 21. Examinai tudo. Olha o que a Bíblia fala. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Né? Então, a palavra de Deus. E o versículo 19 também, não extingais, que é não entristecer o Espírito Santo. Acho que esses 3 versículos aqui já são bem interessantes, né? Para a gente começar a trabalhar em cima. Ó. Então, ó, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 em diante. Ó, não extingais, né? Não apagai, extinguir e apagar, né? O Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. Então a gente já tem aqui alguma coisa que fala sobre a gente examinar e reter o que for bom, né? Vamos ver o que os irmãos pensam sobre isso. Então a irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Josefa, né? Desde criança eu gosto de ouvir Roberto Carlos. Eu quero saber se é errado escutar agora que eu aceitei Jesus. Olha só, interessante. Né? A irmã sempre gostou de ouvir músicas da época dela, né? Que remete, né, àquele tempo da infância. E a irmã gosta de ouvir. Né? E ela quer saber. Então a gente vai trazer aqui, viu, irmã? Algumas soluções da Bíblia para esse tema difícil, né, que divide opiniões. Tem muitos cristãos que ouvem músicas seculares, muitos. E tem alguns que não. E a gente vai tirar esse tema aqui hoje, tá, irmãos? Mas eu quero que você fale, você que de repente ouve música secular, de repente fica aí, né, nem fala, nem fica em silêncio, não, fale o que você pensa, é importante. A gente está aqui para ajudar o povo de Deus a ser conduzido na palavra, tá bom? Vamos lá. O nosso irmão José Carlos, ele colocou assim, ó, acredito que não, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que nos tira da comunhão com Deus não é bom. Olha só, então, você vê que é um assunto que divide opiniões, né? Então, o irmão já acha que nem tudo vai edificar, né? Nem tudo vai ser algo que realmente é bom, né? Porque ele acha, na opinião do irmão, ele entende que aquilo pode nos tirar, né? Da comunhão com Deus, da presença de Deus, não tem nada a ver com Deus, né? Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é importante a gente ter, né? Essas questões bem esclarecidas, né, na nossa vida. Então, a palavra de Deus, lembrando, ela não trabalha simplesmente com proibições, né? Ela não trabalha porque, por exemplo, irmãos, vamos colocar, às vezes a gente está na nossa casa e as programações são diversas, né? As emissoras de TV, de repente, né, a esposa está lá vendo uma novela, aí no meio da novela vem tocando aquela música, às vezes, de axé,
às vezes vem tocando aquele samba, aquele sertanejo, às vezes a gente sempre está ouvindo música secular. Isso aí eu acredito que os irmãos não podem discordar de mim. Às vezes você vai num restaurante, está lá tocando, né, uma música sertaneja. Às vezes a pessoa vai, de repente, numa festa de casamento de pessoas não crentes, né? E tá lá rolando, né, a música. Então, assim, a gente não ouvir não tem como, né, irmãos? Não ouvir não tem como. Mas a gente tem a liberdade de colocar na nossa casa a música que a gente quer, tá certo? Então, dizer que a gente não vai ouvir nenhuma música secular, isso é impossível. Não tem como, irmãos. Todo lugar que você vai, né? E já tem aquele termo que as pessoas falam que gosto não se discute, né? Que tem uns gostos para música por aí. Você vai às vezes num açougue, você vai ver inaugurando às vezes uma loja, né? Aí tem aquelas músicas de criança, né? Que às vezes é na festinha lá infantil. Então, assim, a gente não participar de nada desse mundo, nem ouvir nada, é difícil. Mas tem as nossas preferências por música, né? A gente tem coisa que a gente não tem como evitar, né? Tem coisa que não tem como evitar. Mas existem as nossas preferências. Então a Bíblia Sagrada está dizendo, estou dando aqui algumas dicas do que a gente pode estar falando aqui nessa noite, tá? Então vamos lá, povo de Deus. Esta live é uma live para que se hajam opiniões. Então eu quero que os irmãos opinem. Vamos lá, povo de Deus. Você acha que pode? Você acha que não pode? Qual que é a sua opinião? Lembrando que cristão é sim, sim, não, não. Eu acho que dá, eu acho que não tem problema. Só tem que examinar a música que a gente ouve e assim por diante, tá? Então vamos lá. Tem mais pessoas mandando o chat pra gente aqui. Vamos lá, quero participação, povo de Deus. Cadê a opinião dos irmãos? O irmão José Carlos continua aqui, ó. Acredito que tudo que nos faz lembrar do nosso passado não é bom. E a música do mundo nos traz lembranças de uma pessoa que morreu para o mundo e vive para Cristo hoje. Né? E realmente, irmãos, tem músicas que são complicadas, porque às vezes lembra de uma antiga paixão, né? Que às vezes não deu certo, né? E a pessoa fica lembrando, né, daquele relacionamento que às vezes acabou tragicamente, até numa traição, né? Com violências. Né? Tem que saber separar as coisas, porque tem músicas realmente que deixa a pessoa triste, né? Deixa a pessoa para baixo. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo na igreja, né? Algum tempo atrás, né, eu fui fazer um encontro de casais, né, na igreja. E eu falei, como é casais, né? Eu vou colocar umas músicas românticas, pelo menos, porque para poder gerar um clima de amor, nada que seja fora. E eu fui ver, né, irmãos? Eu fui ver. Aí eu fui ver algumas músicas até americanas, né? E coisas que a gente costuma ouvir, George Michael, alguma coisa assim. E, irmãos, as músicas pareciam ser bonitas, mas quando eu fui ver a tradução das letras das músicas, eu coloquei lá na tradução do inglês, as letras eram assim, ó, eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais vou dançar, nada mais vai ser como era, sabe? Aquelas músicas de lamento, aquelas músicas, sabe, irmãos, que só trazia ali coisas que é triste. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, não, eu vou pegar louvor então, porque, né, as letras elas remetiam muito ao passado, remetiam muito a coisas trágicas. Aí eu não quis colocar, porque a letra estava fora daquilo que era para ser. Entendeu, amados? Então eu peguei, eu desisti da ideia, entendeu? Eu fui atrás da louvores lá, né, da Cassiane, Jairinho, Bruna Carla, fui ver alguns louvores ali que de repente desce para poder colocar no meio cristão, né? Mas ali era um evento dentro da igreja. Agora eu quero saber você que está me assistindo, de repente você está aí limpando a tua casa, né? De repente você está limpando a casa, aí coloca lá um samba, coloca lá um pagode. Ó, tem muitos irmãos que agora fica quieto, né? Fica quieto, só ouvindo, né, irmão? Mas de repente você ouve, de repente você escuta, dá a sua opinião, fale o que você acha, o que você pensa, porque a gente vai orientar todo mundo, tá? Olha, tem pessoas participando aqui, mas tem gente que está na audiência e não está dando opinião. Vamos lá, povo de Deus, esse é o seu momento, tá bom? Vamos lá.
A nossa irmã Iracema, eu acho que tudo é lícito, mas para quem é servo de Deus, não existe música melhor do que um louvor. Amém? Essa é a opinião da nossa irmã Iracema. O irmão Denilson, ele coloca um seguinte: minha opinião, não podemos ouvir música secular, porque podemos cometer muitos pecados e tira a gente da presença de Deus, só louva o nome do Senhor. Então, o irmão ali, né, de forma mais contundente, né, direta, ele acha que só mesmo louvando a Deus mesmo, né? A Bíblia fala que todo ser que respira louve a Deus e tal. Mas existem também algumas coisas que a gente pode colocar para dificultar. A minha opinião, eu estou aqui nesse momento para não para esclarecer. Eu estou nesse momento para dificultar. Eu só esclareço no final, né? Os irmãos sabem como é que é. Mas tem aquelas festas de criança também, né, irmão? Que tem ali a galinha pintadinha, a galinha magricela, né? Aquelas músicas mais antigas, né? De criança que brinca, tudo, né? Que a gente lembra da nossa infância, né? De repente tem, né, algumas músicas também que elas são mais inocentes também, né? Que elas são, de repente, músicas que não vão trazer, né, nada que, de repente, desabone, né? Desabone a nossa vida cristã, né? Então, só estou comentando isso aí, tá, irmãos? Vamos ver quem mais está por aqui. Deixa eu ver, nossa irmã Tassimara Santos. Ela colocou assim, ó lá, a opinião dela. Vou ser sincera, na minha opinião, eu ouço músicas internacionais desde minha adolescência, mas o louvor, esse arde no meu coração. O único estilo que não curto, por não gostar, é o funk. Olha aí, a irmã colocou a opinião dela, tá certíssimo de ela expressar o que ela pensa, né? Eu estou dizendo aqui não que eu concordo, deixe de concordar, eu tô dizendo que eu acho legal da parte dos irmãos isso, os irmãos chegarem e falarem, ó, eu acho isso, isso e isso, né? E se de repente não foi isso que eu acho, eu quero ouvir o que a palavra de Deus diz. Isso é o que a gente está aqui, eu quero que os irmãos entendam. Essa live é para a gente esclarecer, essa live é para a gente, sabe, irmão, dar um norte para a nossa vida. Né? Quer dizer, música secular vai fazer bem ou não vai, ou tanto faz, ou depende da letra. Porque eu vou ser sincero uma coisa, eu estava falando isso com a minha esposa hoje, irmão. Olha, tem músicas gospel, evangélicas, louvor, que não passa nada, irmão. Para mim, é como se eu estivesse ouvindo música secular. Porque tem louvor que você escuta, parece que não é louvor, irmão. E é uma letra que vai e fala de Deus e tudo, mas não passa unção, não toca na gente, não toca no nosso coração. Né? Eu não estou aqui para falar nome de louvor, nome de grupo, né? Eu estou procurando ser neutro assim, só comentei algumas coisas, né? Mas tem louvor que a gente parece que ouve e não toca no nosso coração. Não chega a atingir o nosso espírito. Parece uma música do mundo, entendeu? Parece que não é feita na direção de Deus. Então, a gente tem que entender, porque não é só música secular, tem muita música gospel, entendeu? Que também não toca na gente. Você vê que não tem a unção de Deus ali. Eu falo porque eu converso com a minha esposa isso. Você vê, agora já tem louvor que, meu Deus do céu, vai dentro da alma da gente. A gente grava sem querer, né, irmãos? A letra vai trabalhar, vai fazer os compromissos e aquilo fica dentro da gente. A gente aprende a cantar naturalmente, né? Então é uma coisa para a gente entender também. Tem muita música gospel também que, pelo amor de Deus, também, né, irmãos? Vamos lá. Nossa irmã Ana Beatriz. Eu também acredito que nem tudo nos convém. Desde que aceitei Jesus, não concordo mais, aliás, não coloco mais para escutar músicas mundanas, porque creio que devemos nos alimentar do que pode nos acrescentar algo. Glória a Deus, também a irmã está dando a opinião dela. Eu acho muito bacana isso, tá, irmãos? Dê a sua opinião. Vamos lá. A nossa irmã Inês Santiago, né? Esses irmãos, glória a Deus, estiveram com a gente hoje no culto. Que maravilha, né, irmãos? A irmã colocou assim, ó. Tem louvores em todos os ritmos. Então não tem desculpa para não escolher as coisas que agradam ao Senhor. Olha aí, uma opinião também muito inteligente, né? Uma opinião bastante assim esclarecedora também. A irmã diz assim, olha, louvor ao Senhor tem tudo que é ritmo. Realmente, hoje a gente tem forró, a gente tem músicas dance music, né? Nós temos aí
muitos estilos, né? Muitos estilos de música e todas elas são para Deus, né? Todas elas são para Deus. Então é interessante a opinião da nossa irmã Inês, né? Vamos lá. A nossa irmã Larissa também está participando. Eu, particularmente, eu escuto tudo, mas ultimamente eu estou ouvindo mais louvor. Sim, eu também coloco eu coloco. Ah, tá. Ela coloca desenhos para o neném também, né? Entendi o que ela quis dizer. Ela coloca algumas músicas infantis, né, para o bebezinho dela. Minha irmã tá colocando. E é um fato, né, que a gente está comentando aqui entre nós, de que os estilos eles são variados, né? Nós temos aí um arsenal hoje. E cá entre nós, irmãos, eu não sei o que os irmãos vão pensar do que eu vou colocar aqui. Daqui a pouco a gente vai para a Bíblia, né? Mas, irmãos, vou te falar, tá difícil músicas no mundo que tenham letras edificantes. Hoje em dia é muito difícil. Normalmente está falando de paixão arrasada, sofrência, né? Tá falando. Tenta raciocinar comigo isso. Né? Você vê aquelas músicas, são as letras estranhas. Sobe, desce, agora vai para lá, agora vai para cá, né? 1, 2, 3, 4, faz isso, aquilo, depois de novo. Né? Tem umas letras assim tão esquisitas, né? Que as pessoas curtem por aí, e você vai ver que é sem sentido nenhum. Tem coisa que as pessoas cantam, irmão, que não tem sentido, não tem conteúdo nenhum, né? E muitas pessoas hoje estão indo em cima de ouvir até louvor, até quem não é cristão está ouvindo, porque a letra é diferente, né? Por exemplo, a gente tem aquele louvor que a gente canta tanto na igreja, remove a minha pedra, me chama pelo nome, ressuscita os meus sonhos, né? Quer dizer, tá falando com a pessoa que o sonho dela morreu, que Deus pode ressuscitar, né? Falando que Deus pode salvar a nossa casa, eu e minha casa serviremos a Deus, né? Minha família será abençoada. Então, se você for ver bem, os conteúdos das músicas cristãs nossas que a gente ouve, elas trazem uma mensagem, elas trazem um conteúdo, né? E as músicas seculares, de repente, hoje em dia, primeiro que já não é fácil achar coisa que é boa. Tá difícil. E quando você acha alguma coisa ali, não tem conteúdo, né? É uma coisa para se pensar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A irmã Tassimara também participou aqui, colocou. Concordo, hoje em dia tem alguns louvores que só Jesus na causa nem parece louvor. Verdade. Realmente tem louvores aí, irmão, que eu vou te falar. Se eu tô escutando, eu tiro. Porque para mim não remete nada do Senhor. E sem contar que nem todos que louvam ao Senhor, né, irmãos, fazem isso por amor a Deus. Tem uns que fazem pensando em dinheiro, pensando em fama, né? Eu já vi pessoas que são cantor, até de nome, falar que ele não é crente, ele só canta para crente, mas ele não é. Entendeu? Como é que eu fico pensando, como é que pode ser um adorador do Senhor e não servir a ele, né? Complicado. Vamos ver, Alessandra de Lima Santana. Acredito que ouvir música secular depende da música. Não é errado, porém a pergunta é isso, te edifica? Né? Essa que é a questão, né? Ela está colocando aqui, ainda que escute, mas vai edificar? Vai trazer alguma coisa de Deus? Né? Essa que é a questão. Então, ó, a nossa irmã Nilza Regina. Eu gostava muito de ouvir MPB, inclusive de cantores já falecidos, mas Deus tocou meu coração, hoje só ouço louvores a Deus, né? Então, glória a Deus. Você vê que os irmãos deram opiniões tão inteligentes aqui, né? Tão bem colocadas. Tá vendo como que o povo de Deus, a gente tem que expressar a nossa opinião, porque, irmãos, tem muita gente que é novo convertido e está cheio de dúvida, tá? Sobre essas questões aí. Né? Tem muitas questões aí que a pessoa, às vezes, na igreja está há muito tempo e ninguém fala para ela. Ela, às vezes, não conversa com o pastor, né? E vai levando a vida cristã dela e ela não tem um esclarecimento. Então, esse canal Arca de Cristo, essas lives de segunda-feira, viu, irmãos? É para a gente poder esclarecer assuntos difíceis. Eu vou trazer outros temas mais difíceis, tá? Mais polêmicos. E a gente vai tirar os nossos temas aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Eu já vou entrar aqui, né? No nosso esclarecimento. Tem a oração da meia-noite também.
Tem mais uma opinião aqui. Músicas do mundo é só desgraças, louvores nos fortalece, traz alegrias, traz paz ao nosso coração. Né? Olha só, tem mais opiniões sendo colocadas, né? E glória a Deus, tá? A gente vai então para esse momento. Então, irmãos, já são 23 horas aqui e 51 minutos. Como eu preciso ainda orar pelos irmãos, né? Eu vou aqui trazer alguns esclarecimentos bíblicos, tá? A respeito dessas questões. Então, vou começar aqui com os irmãos em Efésios 5,18. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, porque a gente pode ter as nossas opiniões, mas a maior delas, a que forma a opinião do cristão, é a Bíblia, né, irmãos? Então, ó, Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Você que está acompanhando aí. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala para a gente se encher do Espírito Santo. Como? Versículo 19. Falando entre vós com salmos. O que são salmos? Hinos de louvores a Deus, ok? Hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa que Paulo está falando. Quer dizer, a gente precisa viver cheio do Espírito Santo. E a gente se enche do Espírito Santo como? Louvando, dando graças, salmodiando, lembrando dos salmos, meditando em hinos. Quer dizer, quando eu faço isso, eu estou me edificando espiritualmente. Eu estou me enchendo. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar. E a gente sabe que o trânsito de São Paulo é um trânsito muito caótico, dependendo do horário, né? Tem tanto para os carros como para os transportes coletivos e tal. E de repente, nesse trajeto, né, a pessoa vai ouvindo louvor, a pessoa vai adorando, ela está se enchendo do Espírito Santo. Eu me lembro na minha época do colégio, né, às vezes eu ficava lá nos intervalos, e quando a gente se converte na escola, irmão, é uma coisa incrível, porque às vezes você acaba ficando meio sozinho de amigos, né? Eu, na época, e os jovens na igreja falavam a mesma coisa. Eu às vezes ficava pensando, irmão, em louvores, ficava pensando, cantando dentro de mim. Daqui a pouco a presença de Deus me visitava na escola, porque Deus habita no meio dos louvores. Não é interessante isso? Agora vamos para outro texto. Agora, lá em Filipenses, capítulo 4, eu quero passar para os irmãos. Filipenses 4:8. Vamos ver mais textos, né, da palavra de Deus. Vamos lá? Filipenses, capítulo 4. Eu estou até com a minha Bíblia online aqui. Olha o que diz aqui. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala aqui ela está falando de pensamento, né? Porque a nossa cabeça é o computador mais evoluído do mundo, né? A mente humana é um computador que nenhuma invenção até hoje conseguiu alcançar. Né? A gente tem uma precisão, a gente lembra das coisas para desenvolver um pensamento. Agora mesmo que eu estou falando com os irmãos, eu estou usando muitos neurônios aqui, pensando, né? Meu cérebro em funcionamento, lembrando das informações bíblicas. Né? E o que acontece? Paulo está falando o que tem que ficar na nossa cabeça. Tem gente que pensa em pornografia, tem gente que pensa em crítica, tem gente que pensa no passado, tem gente que fica pensando um monte de bobagens, não é? E ele fala o seguinte, versículo 8 de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Então a palavra de Deus, eu já dei duas aqui, né, para a gente dar valor para coisas espirituais. Então, sobre a música secular e o louvor, o que a Bíblia Sagrada ela diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica.
Então veja, a gente vive, meu irmão, minha irmã, numa correria que ninguém tem tempo para nada. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, às vezes não consegue nem às vezes ir para a igreja. Tem gente que às vezes não consegue nem ir na igreja. Graças a Deus, hoje eu tive um culto com muitas pessoas, mas eu estou fazendo um propósito, e esse propósito deu força para os irmãos. Mas tem gente que às vezes passa a semana inteira, às vezes trabalhando, correndo, às vezes nem tem tempo às vezes de orar direito, nem ler a Bíblia. E nem às vezes vai louvar. Aí uma pessoa dessa ainda vai ouvir música sertaneja, ainda vai ouvir o samba, ainda vai ouvir o pagode. Irmão, uma pessoa dessa vai ficar longe totalmente da presença de Deus. Quer dizer, a pessoa já não está tendo tempo direito. E a gente vive numa correria danada que só Deus na nossa vida. Né? Aí o tempo que você teria para buscar um pouquinho do Senhor, vai ouvir a música romântica, vai ouvir a música internacional, aquilo outro. Mas isso não está te edificando em nada. Aí daqui a pouco, o que acontece? Se você louva, vai dar vontade de orar, vai dar vontade de buscar. Né? E a gente precisa estar ciente disso. Viver na presença de Deus é difícil, irmão. Viver na presença de Deus, a Bíblia diz que a porta que leva para o céu é estreita. E só os valentes é que entram nela. A Bíblia fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui? Os tempos estão tão difíceis que não dá mais para a gente ficar perdendo tempo, irmão, com coisas que não edificam. Quer dizer, tem coisas que, de repente, a letra não tem nada, mas não está edificando. Não está trazendo nada de benefício para a sua vida espiritual. Né? E até tem um versículo aqui que eu quero até passar para os irmãos, que é melhor ouvir a repreensão, né, do sábio do que a música do tolo. A Bíblia fala. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para passar para os irmãos. Eu acho que é Eclesiastes 7:5. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se alguém achar mais rápido do que eu, você passa aí. Do que ouvir a música do tolo. A música, deixa eu colocar aqui na minha busca. Deixa eu ver se eu acho para os irmãos a gente colocar esse versículo aí. Acho que é Provérbios, Eclesiastes 7:5. É isso mesmo. Olha lá. Eclesiastes 7:5. Diz assim, ó. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Né? Então, quer dizer, tem músicas seculares que, tudo bem, a gente sabe que a letra é muito ruim. Tem umas que, de repente, a letra até não fala nada que seja muito pejorativo, né? Mas tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu queria dizer é que música secular não vai edificar em nada a sua vida cristã. Não vai te levar a pensar em Deus. Não vai te trazer alimento para a sua alma, espiritualmente falando. A gente, às vezes, começa a pensar no passado, começa ali a trazer recordações. Às vezes, de repente, já pensou, né? A minha irmã está lá com o seu marido, né, no carro, ouvindo aquela música, e aquela música era a música do teu marido com a antiga ex dele. Entendeu? Às vezes tem relacionamentos que a pessoa tem do passado, que a música ela remete, né, a pessoa lembrar de um antigo amor, entendeu? De um antigo relacionamento. A música tem esse poder, entendeu? De lembrar. Então, eu quero deixar para os irmãos aqui o seguinte: tudo é lícito, mas nem tudo edifica. E a palavra de Deus diz: não vos lembreis as coisas passadas, nem as antigas, porque quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, meu querido. Tudo se fez novo. Então, meu conselho pastoral: troque a sua coletânea de músicas. Troque. Tem muitos louvores hoje, edificantes, tanto no segmento sertanejo, sambas, que também são usados de forma evangélica e gospel, com louvores maravilhosos, como tempero do mundo, né? E Deus tem trazido essas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo para edificação. Então, você que está me ouvindo, você sabe muito bem que ter uma vida espiritual hoje em dia não é fácil. Você percebe que as coisas mundanas tentam toda hora nos assediar, os convites vêm, as tentações vêm, os nossos olhos veem coisas, e se numa dessa a gente não está fortalecido espiritualmente,
como é que poderemos ficar firmes? Amém, amados? Então essa é a minha meditação e direcionamento para você. Eu sei que é um assunto que divide opiniões, tem gente que fica falando que depende da letra. Eu não estou combatendo, mas eu estou apontando aquilo que nos edifica. Amém, amados? Então nós vamos agora fazer o momento da oração da meia-noite. Eu gostaria que os irmãos orassem juntamente comigo, né? Indique essa live. Eu acredito que Deus nos trouxe bastante esclarecimentos aqui e vamos ensinando o povo de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Deus querido, Deus bendito, Deus amado, Criador dos céus, da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor Deus, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome nesta noite, porque pessoas estão me acompanhando e já aproveitando para orar e orarmos juntos, para que o Senhor venha, meu Deus, fazer grandes maravilhas nessa noite. Sim, meu Deus, a tua palavra nos diz e nos fala que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A tua palavra nos ensina: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes. Oh, Pai, que o Senhor fortaleça a vida espiritual dos meus irmãos, que eles sejam pessoas firmes, que eles sejam pessoas fortalecidas, pessoas, meu Deus e meu Pai querido e amado, que realmente estarão com a vida diante da tua presença. Então que o Senhor, meu Deus, venha alcançar os corações, que o Senhor venha alcançar as vidas, fazer com que grandes maravilhas aconteçam. Estamos, meu Deus, orando pela família, orando pela casa, orando pelo trabalho, que o Senhor faça com que realmente todos os que estão acompanhando essa live nesta noite sejam poderosamente alcançados para o louvor e a glória do santo nome do Senhor. Então nós te pedimos isso, meu Pai, de todo o nosso coração nesta noite, que a tua igreja seja edificada na terra. O Senhor disse na tua palavra que levantou pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres, querendo o aperfeiçoamento da tua igreja. Então, meu Pai, que todos que fazem parte da tua igreja, fazem parte do teu povo, que estão participando desta live, sejam muito abençoados, sejam muito tocados pela presença do teu Espírito Santo. Então, meu Pai, eu coloco a vida de todos diante de ti. Qualquer coisa que tenta afastar o teu povo da tua presença, tenta tirar o teu povo da tua presença, nós repreendemos e nós determinamos as coisas do mundo, que às vezes fica seduzindo, as coisas do mundo, que às vezes fica tentando prender a atenção, nós determinamos que todos os levantes sejam repreendidos, destruídos, todo mal amarrado, determina e repreende em nome de Jesus, vai embora todo mal da vida destas pessoas, em nome de Jesus. Ouricanta nábria, churicanda nébrias, louvado seja o Senhor. Amados, eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui nos estúdios aqui do nosso canal. Eu sinto que a presença de Deus realmente, oh aleluia, está indo ao encontro de você que assiste aí na sua casa. Receba, meu irmão, aquilo que edifica. Receba, meu irmão, a presença do Senhor. Deus, ele te fortalece. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que ser edificados na presença do Senhor para que possamos estar firmes. Obrigado, Senhor. Cuida de toda a vida destes teus filhos que nos assistiram agora e continuarão outros em outros horários. Obrigado por tudo, meu Deus, que assim seja. Uricanta nebria churicanta laia súbia. Deca nebria xande nebriande canta labra suri decanta nebrianda labra canta rabasturianda aramanás. Que presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa foi a nossa live de hoje. E eu tenho certeza, acredito, que o Senhor trouxe muitos esclarecimentos importantes. Por isso que é importante, irmãos, a figura pastoral. Você que está uma pessoa sem igreja, né? Você que não está firme em nenhuma congregação, olha, eu ofereço a você como uma ovelha de Cristo a comunidade cristã, Arca de Cristo. É um lugar que tem amor de Deus.
É um lugar que tem alegria de Deus, palavra de Deus para abençoar a sua vida. Você que de repente não está em nenhuma igreja, você precisa. Olha só, Deus usou a minha pessoa para pastorear e ensinar você, né, como uma ovelha do Senhor. Eu acredito que a palavra de hoje abençoou a sua vida. Então, nós estamos na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, na rua Isabel Aguiar de Campos, número 610. Você que de repente até não está indo em igreja nenhuma, teve aí, se aborreceu, né, com algum ministério, alguma coisa, né? Eu quero que você saiba que Deus tem aberto portas para que você não fique sem congregar. Então, você vai ser muito bem recebido e essa semana nós estamos tendo culto todos os dias. Nessa segunda-feira que passou, tivemos um, e nessa terça continua a semana inteira, e hoje às 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vou estar ao vivo orando na madrugada na Rádio Arca de Cristo. Aqui na descrição você vai ter o link, né, para você baixar o aplicativo da Rádio Arca de Cristo, tá bom? Abaixe no seu celular para você sempre estar ouvindo o pastor Luiz Augusto também na Rádio Web Arca de Cristo, tá certo? A gente vai encerrar nossa live agora. Irmãos, obrigado por vocês terem dado a sua audiência, tá? Eu quero agradecer de coração os likes, as participações de todos. Vamos fazer crescer esse canal aqui. A gente pretende bater aí, chegar em 1.000 inscritos, tá? Então eu quero contar com a sua ajuda para a gente crescer o número de inscritos. Bom, um abraço a todos em nome de Jesus. Algumas pessoas desejando boa noite. A nossa irmã Iracema, glória a Deus, este culto esclareceu muitas coisas, não só para mim, mas tenho certeza que para todos os outros, né? É isso aí, amados. Grande abraço para você. A gente continua aí fazendo as lives todas as segundas-feiras às 23 horas.